A ideia veio de algumas pessoas até aqui de Brasília, né, que me procuraram. Outras pessoas na internet também haviam falado nesse sentido. Porque se você traçar um paralelo do nazismo com o comunismo, e o nazismo ele é proibido a sua apologia no Brasil hoje, o comunismo não é. E o fundamento da criminalização do nazismo é que foi um sistema que matou milhões de pessoas, e o comunismo matou muito mais do que o nazismo. Então, inicialmente, esse é o ponto de partida. Depois, um passo adiante, começamos a fazer pesquisas. Vimos que existiam países que já têm uma lei que criminaliza o comunismo. Polônia, Ucrânia, e são países que se libertaram do sistema comunista. É que o comunismo, ele sempre pende para um governo ditatorial. E no mundo que nós vivemos hoje em dia, nas democracias concebidas no Ocidente, a gente não pode admitir um meio autoritário aqui para o nosso mundo. Então foi visando principalmente proibir esse sistema ditatorial, que todo o comunismo acaba por ir para esse caminho, é que a gente fez essa lei criminalizando o comunismo. Se o nazismo matou 6 milhões, o comunismo já passou de 100 milhões de pessoas. Então acredito que é muito mais maléfico até o comunismo do que o nazismo. É só uma questão de esclarecer, de acabar com essa visão romântica que colocam de Fidel Castro, de Che Guevara, que boa parte da nossa imprensa que compra essa ideia, e partidos como o PCdoB ainda tentam, né, vangloriar esse tipo de pessoa. Por conta disso, acredito que a sociedade, boa parte dela, ainda não tem noção do que são os malefícios do sistema comunista. Mas dou um exemplo, por exemplo, te dou 2 exemplos até. Aproveitar que a gente está falando aqui na semana em que vai ser votada a PEC 241, que limita o gasto do funcionalismo público, bota um teto nos gastos do funcionalismo público, né? Por que a gente está votando essa PEC? Porque 13 anos de governo do PT, Lula e depois Dilma, gastaram tudo. Os governos comunistas, eles não têm noção da realidade. Eles acham que o preço é uma coisa que o empresário malvadão, que só quer o lucro, coloca aquilo dali tentando sugar o máximo do consumidor. Ele acha que o empresário ele é uma pessoa que tenta sugar o máximo do trabalhador, do esforço do trabalhador para si. E, na verdade, não é assim que a banda toca. Nos sistemas comunistas, os meios de produção eles são todos coletivizados. Logo, ninguém é estimulado a reinvestir no negócio. O maquinário, isso aí tudo fica obsoleto. E aí acaba que você se depara com situações como a de Cuba, que tem materiais ali, maquinária, etc., dos anos 50, 60, e não evolui isso daí. A ex-União Soviética também perdeu a corrida, né, para os Estados Unidos na corrida na evolução tecnológica. Fez ruir mais tarde a União Soviética. Então essa ideologia falida de décadas é que estão tentando trazer para cá. Parece que quando um sistema fica falido no mundo, tentam reinventá-lo no Brasil, né? E a gente fica aqui gastando energia com isso, pagando altos salários para deputados, para a gente ficar aqui discutindo esse tipo de matéria. Para mim isso aí já deveria ser matéria vencida, pelo menos desde a queda do Muro de Berlim em 89. Sim, nós temos, por exemplo, 5 milhões de fome na Ucrânia, quando a União Soviética confiscou as sementes daquele país. O Vietnã, quando o Vietnã do Sul, né, teve as tropas americanas que saíram dali, o Vietnã do Norte, com armas da China, desceram para o Vietnã do Sul, e depois ali Camboja e Laos, 3 milhões de mortes. Isso tudo aí são mortes que ocorreram em virtude da implantação do sistema comunista, que vai eliminando seus opositores. Na União Soviética, o nosso querido Stalin falava, quer trabalhar na Sibéria? Não. Então você vai ter que fazer o que eu quiser. Se não, trabalhar na Sibéria, se você não quiser ir para o paredão. Fidel Castro também. Começou a revolução fuzilando seus opositores, a cubana. Então essas é que são as bases. Se quiser fontes exatas, aí eu tenho que pegar um livro aqui para pegar a fonte certinha para você. Mas o senso comum é que já matou mais de 100 milhões de pessoas. União Soviética, China, Vietnã, Ucrânia, enfim, e aí por diante. Lembrando que não estão inclusas aí as vítimas do nazismo, os 6 milhões, em que pese o nazismo, o partido do Hitler, ser o Partido Socialista Nacional dos Trabalhadores Alemães. Era um regime que defendia a intervenção na economia, pregava o desarmamento e tinha outras bandeiras em comum com o socialismo. Olha, a Internacional Comunista ela se reúne de tempos em tempos. Por exemplo, em 2005, se não me falha a memória, teve uma reunião em São Paulo e, inclusive, o líder do PSDB à época, o Aníbal Mendonça, ele era deputado ou senador, fez uma nota lamentando, né, que houve uma reunião da Internacional Socialista e não foi convidado o PSDB para fazer parte. E o pessoal ainda insiste em falar que o PSDB é um partido de direita. Não, o PSDB é um partido de centro-esquerda, são sociais-democratas. Não estou mentindo aqui, estou falando a verdade com relação a eles.
mas existe sim ainda hoje. Hoje em dia, diferentemente do passado, eles não pregam mais aquela pegada em armas para tomar o poder pela força, mas sim uma revolução cultural. Leram o italiano, o filósofo italiano Gramsci, e tentam tomar escolas e não mais quartéis. Vide os problemas que nós estamos tendo hoje em dia nas nossas escolas e universidades. Contam a verdade deles, demonizam os militares, exatamente para que eles tenham a hegemonia do poder, para não ter ninguém em oposição a eles. Um vídeo do YouTube do Lula, que ficou até de certa forma famoso, Lula se vangloria de falar que como é delicioso você disputar uma campanha presidencial no Brasil sem ter nenhum candidato de direita, só de esquerda. E por aí a gente vai caminhando. Eles são ligados a todos esses partidos de esquerda, os mais radicais são o PCdoB, é o PSOL. Eu entendo que o PT também é radical. E as atitudes deles são na base da corrupção, comprando voto aqui dentro. É por isso que eu digo que a nossa democracia ela não está consolidada, ela é muito frágil, porque democracia não é só você chegar lá na urna e votar no seu candidato. Eu não estou nem falando da suspeição das urnas eletrônicas, tá? E, enfim, se articulam dessas maneiras. Tenta a todo momento intervir na economia, a reclamação do empresariado é geral, parece que tudo depende do Estado. Por exemplo, se você chegar para o trabalhador e esclarecer para ele e falar assim, trabalhador, eu vou te dar uma mordida menor nos seus tributos, ao invés de eu pegar aí uma mordida gigante para você ter o FGTS, o auxílio-desemprego, etc., eu vou deixar esse dinheiro com você, para que você administre da melhor maneira que você entender o seu dinheiro e não dependa do Estado. Eu defendo isso. Agora, eles não, eles defendem o contrário. É por isso que o patrão hoje, ele quer pagar 2.000 de salário, ele não consegue, ele tem que pagar 1.000. Porque é tanto desconto, tanto tributo que ele tem que pagar em cima do empregado, que ele se vê forçado a dar um salário menor para ele. E assim nós vamos criando uma geração de pessoas dependentes do Estado. Ah, ficou desempregado? Tá aqui o Estado. Ah, você, poxa, aí vem para outras áreas também. Você, não conseguiu passar numa universidade pública? Tá aqui o Estado também para te garantir uma cota. Ah, não passou no concurso público? Tá aqui o Estado. E a todo momento vão fazendo isso. Só que um Estado grande, ele exige uma grande tributação. E é isso que parece que falta ao povo brasileiro enxergar. Quando a gente fala em Estado menor, é um Estado atento apenas àqueles serviços essenciais, como saúde e segurança pública, por exemplo. O resto todo, exploração de área econômica, isso aí é da iniciativa privada. E cabe ao Estado apenas escolher os tributos para manter os seus serviços essenciais. O Estado não tem que intervir na economia a todo tempo para fazer isso ou aquilo. Até porque toda ação estatal na economia, ela gera um efeito reflexo. Eu acredito que uma parte delas é para perpetuação no poder mesmo. Se você ver os partidos comunistas, os países onde vigora o comunismo, por exemplo, Cuba e Coreia do Norte, todo mundo está igual, na miséria. Só está bem quem é do partido. Então existem sim essas pessoas mal intencionadas do partido para se manter bem, comendo bem o dia inteiro, fazendo o que quiser. E existem os outros que são chamados os idiotas úteis, que ficam a serviço dessas pessoas para fazer a cabeça da sociedade e para assim mantê-la aí nessa luta a favor da igualdade que nunca chega, ou da igualdade na miséria. Por exemplo, a CUT. Na CUT existem muitos pelegos ali que estão muito bem de vida, obrigado. E existe uma massa que acha que está lutando por alguma coisa boa. É sempre assim, tudo que é contrário à ideia deles, eles tentam denegrir. Por exemplo, você é contra as cotas raciais, você é racista. Você é contra, você quer falar ali, colocar algumas condições para o Bolsa Família, você é nazista, ou você não gosta de pobre. E assim eles vão fazendo a luta de classes pregada por Marx. Negro contra branco, rico contra pobre, nortista contra sulista. Eu te faço uma pergunta. Com essa onda toda aí de homofobia, kit gay e etc., nós nos posicionando contra o kit gay na escola, mas vendem mais de que nós somos homofóbicos. Eu te pergunto, um homossexual, tendo essa bagagem de informação, você acha que ele vai votar quem? No Bolsonaro ou no PT? Por exemplo. Se ele não for uma pessoa muito bem esclarecida, se ele digerir tudo que vem da imprensa, digo aí, a grande mídia, né? Se ele digerir tudo sem lidar, sem prestar atenção no que ele está consumindo de informação, ele vai acabar caindo para esse lado aí de nos acusar de homofóbicos e votar na esquerda. E assim eles vão arrebanhando o eleitorado deles. Olha, ninguém melhor do que o PSDB para responder essa pergunta. Mas, por exemplo, questão desarmamento, que é uma bandeira desses países autoritários, socialistas, o PSDB também levanta. Quando a gente estava aqui trabalhando para reduzir a maioridade penal, para 16 anos para todos os crimes, seguindo ali
um pouquinho, né, da doutrina do Rudolph Giuliani de Nova York, do Tolerância Zero, o PSDB se posicionou contrário à redução linear para 16 anos da maioridade penal. O Bolsa Família, na verdade, foi a união de projetos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. É o Bolsa Gás, é o Bolsa aquilo, Bolsa e tal. Reuniu tudo e fez o Bolsa Família. Então é uma política intervencionista na economia. Não tanto quanto o PT, lógico, não vou ser hipócrita de falar isso, até porque o FHC ele fez algumas privatizações. Minha crítica com relação a esse daí é só com relação à forma que ele fez as privatizações, mas não dá para você dizer que o PSDB e o PT são a mesma coisa, não. Mas ninguém melhor do que do PSDB. Pergunte ao Aníbal, o Aníbal Mendonça, do que ele... Eu tô preocupado, o sobrenome dele é Mendonça mesmo? É que eu gravei pelo Aníbal, ex-líder do PSDB, mas enfim... Ele é que ficou triste lá do PSDB não ser chamado para a Internacional Socialista de 2005. Tem que perguntar para ele. Olha, a gente está para abrir aqui a CPI da Lei Rouanet, exatamente para chamar artistas que receberam dinheiro sem precisar da Lei Rouanet. Então, o que fica suspeito, para não dizer comprovado, é que a Lei Rouanet serviu para comprar essa classe artística. Dificilmente você vê um ator se posicionando contra o PT. Regina Duarte começou a bater duro, tomou uma geladeira na Globo. E diversos outros ou nada falam ou apoiam. Por exemplo, Luan Santana recebeu 4,5 milhões da Lei Rouanet. Será que ele precisa mesmo desse incentivo do governo para colocar diante dos seus shows? Será que um ingresso ali, que com certeza não é menos de que R$100 para um show dele, será que o ingresso do show dele já não é suficiente para ele se manter? Os incentivos do governo para a parada gay também. E assim eles vão conseguindo comprar toda a classe artística. E traz muita gente a reboque. Quando o cantor fala alguma coisa, os seguidores dele, que são fanáticos por ele, adoram a música dele, adoram o trabalho dele no cinema e etc., eles não tendem a se confrontar com essa pessoa. Então é muito interessante para o governo ter essas pessoas ao seu lado. E aí já emenda no artista, já emenda logo intelectual também, intelectuais, artistas, e vão trazendo eles para cá. Exemplo notório, Wagner Moura ficava aí no exterior denunciando o golpe, o golpe, o golpe. Chega a ser uma infantilidade hoje em dia ficar batendo nessa tecla do golpe. Mas eles ficam a todo momento batendo em cima disso até que vire verdade. Porque eles querem colocar nos livros das escolas que houve um golpe em 2016 contra uma presidente eleita democraticamente. O Ministério da Cultura, como eu te falei, ele é que fazia a análise dos critérios subjetivos para a concessão da Lei Rouanet. Então, ficava a cargo do Ministério da Cultura, frequentemente destinado a alguém do PCdoB, para fazer esses requisitos. E só dão para os peixes deles. Só dão para os peixes deles. Um exemplo, eu fiz faculdade de Direito na FRJ. Nunca chamaram meu pai para uma semana jurídica. Já vi lá Carlos Mink, Alessandro Molon. Eles não dão espaço. Eles se dizem democratas, mas a democracia deles é só a que interessa a eles. Não querem saber de voz opositora. É que não tem diferença nenhuma entre eles e nós. Uma pessoa, por exemplo, que mate um homossexual só por ele ser homossexual, isso aí é no mínimo, um homicídio fútil ou torpe, que já é crime qualificado, que já entra na lei de crimes hediondos. Agora vai falar o quê? O cara chega aqui, dá um tiro em você, ele pega até 20 anos de cadeia. Aí dá um tiro no homossexual, ele pega até 30? Mas por quê? Eu não vejo razão para essa distinção. O que o homossexual quer, ele quer respeito. Ele não quer uma lei para se colocar acima de ninguém. Agora, usam eles de massa de manobra para chegar aqui dentro e conseguirem interesses outros. Por exemplo, o concurso público para pessoas LGBT. Eu te pergunto, como é que vai se aferir se aquela pessoa é homossexual ou se ela é heterossexual? Agora, quando a gente levanta a voz aqui para levantar essa discussão, já falam que nós somos homofóbicos. E de forma nenhuma não somos. Olha, a PEC 241, você pode até discuti-la, né? A dosagem dela e etc., que visa aqui fixar um teto para funcionalismo público. Mas já é um bom primeiro passo. Na sua casa, se você ganha R$1.000, por exemplo, você não vai gastar R$2.000 com roupa. E é isso que essa PEC tenta trazer um limite. Eu sei que vai apertar os cintos, eu estava até falando que eu votaria favorável para que nós, deputados, apertássemos os cintos aqui dentro também. Eu sei que não vai mudar nada na ponta da economia você reduzir verba de gabinete, mas reduz uns 10%, retira auxílio paletó, isso ou aquilo. Para mim vai fazer falta. De repente para o vizinho aí que o salário é o troco do café, tem uma renda muito maior com outras rendas, para ele não vai fazer tanta falta não. Mas eu acredito que a gente tem que dar o exemplo.
O governo Temer tem uma excelente oportunidade agora para cortar gasto, funcionalismo ali, os cargos comissionados que falam. Infelizmente, tem que cortar. Para dar o exemplo, não pode você ditar que os outros têm que apertar os cintos e você ficar folgado. Mas é bem-vinda assim, porque ela fixa que você não poderá dar aumento ao funcionalismo público como você bem entender. Isso aí fica restrito à inflação do ano anterior. Essa é a principal medida deles. E ainda vem aí também a reforma da Previdência, a gente vai ter que discutir muita coisa que tem nela, mas são ações que visam organizar a casa. Nós temos dois caminhos. Ou a gente vai para esse lado das medidas de austeridade fiscal, ou a gente vai para uma situação igual à Grécia, onde a dívida consome mais de 100% do PIB, que são os produtos e serviços ali produzidos pelo país. Se a gente chegar a mais de 100%, aí, meus caros, a nossa geração que tem 30 anos vai ver algo que nunca viu na vida, que é a inflação galopante, etc. Me parte o coração ter que votar a favor. Esse final de semana aqui eu fiquei junto com o deputado Jair Bolsonaro e ficou sem dormir, cara. Ficou argumento para lá, argumento para cá, liga para um, liga para outro, como é que vai ser, como é que não vai ser, o relator mudou o relatório da PEC e tal, e tal, e tal. Até hoje de manhã, quando a gente teve uma reunião com civis e militares para acertar o nosso voto favorável à PEC 241. Mas de fato, é uma medida antipopular, mas é necessária. Esse inicial aqui é na parte econômica, né? Na parte da segurança, eu acredito que nós já experimentamos um bom período, desde o governo FHC vem sendo implantadas medidas de cunho de direitos humanos no nosso país. Então, naquele caso, o policial, nos Estados Unidos, ele ganharia uma medalha por aquela ação, por ter matado um criminoso, aqui no Brasil é posto em suspeição. Não foi o caso de um policial, mas eu exemplifico bem com o caso da Ana Hickman. O cara baleou uma mulher dentro de um quarto de hotel, onde estavam a Ana Hickman, o cunhado dela e mais uma assessora. O cara baleou a assessora. O cunhado da Ana Hickman ia morrer mesmo, né? Reagiu, conseguiu matar o sujeito lá, o lunático da cabeça. E o Ministério Público agora está processando o cunhado da Ana Hickman por excesso, porque ele deu tiro na cabeça do cara. Tem que pegar esse promotor e fazer a mesma coisa com ele. Desculpa aqui. Tem que chegar com ele, botar ele num quarto, com a cunhada dele, o assessor, pegar um louco com uma pistola, dar um tiro no cara e falar: promotor, se você der um tiro no lunático aqui, você vai ser processado, tá? Tem que dar 2 na perna. Aí eu passo a acreditar nele. Mas é um bundão, e aqui eu faço uso da minha imunidade parlamentar mesmo, é um bundão, duvido até que ele tenha coragem de ir à frente de uma, como o deputado Jair Bolsonaro fala, de uma reintegração de posse ou alguma ação policial mais sensível. Mas agora, para o conforto do seu ar-condicionado ficar falando que tinha que dar tiro na perna, preservar a vida, etc., aí ele é bom. E o policial, ele acaba que ele fica não estimulado a trabalhar. Se você se colocar no lugar do policial hoje, você vai para uma ocorrência de troca de tiro. Você vai sair dali ou com um processo nas costas e ninguém vai te defender, você vai ter que pagar o teu advogado, vai ter que se virar. Ou se ele não apertar o gatilho, ele vai para o cemitério. Como é que você quer que combata um crime organizado, um tráfico de drogas, 60 mil pessoas morrendo aqui no país por ano, proporcionalmente aí equivale a uma guerra do Iraque, a uma guerra do Afeganistão? Como é que você vai combater isso aí com rosas? Não existe. Agora, ao invés de encarar um problema de frente, ficam com hipocrisia. Eu tenho pena do policial lá na ponta. Tenta aqui mostrar para a sociedade essas coisas que estão erradas. E eu torço a Deus para que o recém-possado presidente Temer, para que ele mude essa postura. Para que ele coloque pessoas à frente de seus ministérios com uma visão muito mais do policial do que uma visão dos direitos humanos. O Temer, inclusive, foi secretário de Segurança de São Paulo, né? Ele criou a Delegacia da Mulher, quando esteve à frente, acho que foi até dessa secretaria mesmo. Enfim, ele até, o ministro da Defesa, o Raul Jungmann, em que pese ser desarmamentista, provou agora nas Olimpíadas que estava preocupado com a sua tropa. Quando mandou aqui para a Câmara dos Deputados um projeto para que os militares que estavam na operação das Olimpíadas, caso tivesse algum problema, para que eles fossem julgados pela Justiça Militar e não pelo Tribunal do Júri. É exatamente isso que a gente pede, uma retaguarda jurídica para as forças de segurança pública poderem agir. Uma pena que foi uma lei temporária que só valeu durante o período das Olimpíadas. Tinha que valer o ano inteiro. Esse é que é o problema. Por exemplo, voltei agora do Ceará. Fui lá no Ceará há pouco tempo. Voltei de lá. Tinham 44 policiais presos, não disciplinarmente não, presos preventivamente, porque ocorreu uma chacina, tinha uma suspeição de que fossem os policiais militares que tivessem participado, prenderam 44 policiais. Eu te pergunto, qual criminoso... É a mesma coisa, tem um homicídio no teu prédio, prendem o prédio inteiro. Não sabe quem é? Prende o prédio inteiro. É exatamente isso, sem tirar nem pôr. Aí o policial, vocês querem voltar pra rua como?
só porque ele estava de serviço naquele dia onde ocorreram aqueles fatos. Se tiver alguém que cometeu mesmo a chacina, tem que ser punido. Não estou pregando aqui o caos na sociedade, que todo mundo faz o que quiser e dane-se. Não, aqui tem que ter um sistema de justiça. Agora, medidas como essa, realmente, a gente está na segurança pública que a gente merece. Educação adotaria o modelo dos colégios militares, que são os modelos que dão certo. Exemplo clássico também. Tudo que eu falo aqui, a gente não precisa inventar a roda. Tudo que eu estou falando para você aqui, eu sempre tento citar um exemplo, para você perceber que são medidas que dão certo. Escola, ano passado, na escola, a gente está em 2016, não foi 2014, numa escola estadual de Manaus, que era a pior escola estadual do estado do Amazonas. A Polícia Militar fez um trabalho sensacional lá, ocupou a coordenação da escola, a diretoria, os professores são civis, mas conseguiram colocar ali um sistema de ensino padronizado, né, militarizado, de forma que expulsaram o tráfico de drogas das escolas, colocaram a escola para ser a quarta melhor do estado. Existe uma fila de mais de 400 pais querendo matricular os seus alunos naquela escola, e aí vai o CQC e faz um programa deteriorando aquilo que foi feito pelos militares ali dentro, só porque são militares. Isso sim é que é militarfobia. Pegaram lá as crianças, você está aqui na escola, mas você não se sente meio mal, tem que bater continência pro 01 da turma? Você não se sente meio mal porque você tem que ficar com o cabelo preso? Criança, meus caras, criança ela tá na fase de aprender, ela tem que ter disciplina. Não pode ser uma liberdade desmedida para ela, não. Ela tem que saber ali que ela tem que fazer o dever de casa. O 01 de turma ali, nominal, 160. O 01 de turma ali é o exemplo a ser seguido. Que hoje em dia o exemplo a ser seguido na escola, o melhorzão, o aluno melhorzão é aquele que dá pancada no professor. É aquele que senta no fundão. Nerd é o que tira nota 10, é o que tem que ser humilhado, esculachado, cuspido. Eu prego o oposto disso. Se a gente colocar ali uma escola militarizada, eu sei que é difícil, não dá para fazer isso com todas as escolas, até porque o efetivo das polícias militares e das forças armadas não é tão grande a ponto de você conseguir colocar todas as escolas nesse sentido. Mas é colocar a escola como era nos anos 70, em que os pais, os nossos pais, que têm mais de 50, 60 anos, a esmagadora maioria, estudou escola pública. Até porque naquele tempo a escola privada era papai pagou, passou. Que era repetir a escola pública, é que é para a escola particular. E hoje em dia é esse lixo que é. Por exemplo, por que o Maduro conseguiu, há um tempo atrás, legislar durante um ano? A gente fechou o Congresso durante um ano para legislar por decreto. Porque a Venezuela estava um caos. Se aqui nós tivermos um caos, a gente também vai precisar de medidas, como é que pode dizer? Medidas grandiosas, digamos assim. A gente pode dar abrindo brecha para pender aí um sistema, um empoderamento do poder executivo, por exemplo. Agora, uma criança, por que você estimula ela a fazer sexo cedo? Por que você aprova uma lei da palmada? Porque essa criança, quando ela não reconhecer mais a autoridade do pai, ela fica presa fácil para que a escola forme a cabeça dela. Para que a escola diga para ela que o socialismo é o céu, o capitalismo é o inferno. Para dizer que o produtor agrícola é o malvadão, que usa agrotóxico porque ele quer o lucro, não está nem aí para a sua saúde ou para a produção. E assim eles vão conseguindo demonizar a classe empreendedora, a classe empresarial, abre caminho para teorias como a coletivização dos meios de produção, que é o sistema socialista, por exemplo. Então é tudo meticulosamente armado. Ninguém aqui... A última coisa que tem aqui é bobo. Eu vi uma vez um procurador do MPF até falando, né? O político bobo, ele já nasce natimorto. Não existe isso aqui. Então sempre que você vê uma medida de qualquer governo que seja, pode ter certeza que por trás tem uma razão que talvez você não saiba, que você não enxergue, tem por trás uma outra medida que você não consiga ver no primeiro momento. Democratização da mídia, marco civil da internet, o PT querendo democracia. É brincadeira. Esse pessoal todo que está no governo, estava, né, até há pouco tempo atrás, do PT, governo do Executivo Federal, era o pessoal que fazia parte dos grupos terroristas contra o regime militar e que em todos esses grupos, Colina, Maulipo, VPR, VAR Palmares, todos eles tinham em seu fundamento, na sua carta inicial ali, a política do ideal comunista. Eram stalinistas, eram leninistas, enfim, cada um com o seu viés ali dentro do comunismo, mas todos comunistas. Então eles não lutavam por democracia, lutavam pela ditadura do proletariado. Tanto que eles não assinam aqui moção de repúdio ao governo da Venezuela,
Não criticam Fidel Castro, em que pese ele ia ter matado para mais de 20 mil pessoas no paredão. Para mim, isso aí beira uma doença mental. Eu aceito discutir. Agora, eu não tenho como discutir com aquele que quer me matar. O Karl Popper mesmo já pregou contra o comunismo. Olavo de Carvalho também já flertou com a esquerda e hoje em dia, inclusive é a nossa fonte de inspiração filosófica da direita do Brasil hoje em dia, Olavo de Carvalho, nos livros dele ele escreve exatamente isso. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. Eu posso até ter diferenças com uma pessoa ou outra, não sei, se eu bater um papo com o Olavo de Carvalho vai chegar um ponto que ele vai falar A, eu vou falar B. Agora, você vai querer matar outra pessoa só por pensar diferente? Aí realmente não tem como a gente começar o papo. A gente tem a ideia de que quem defende o empresário é um político que não representa o povo, né? Que tá defendendo outros interesses. Na minha cabeça é o seguinte, eu penso que defender o empresariado é defender a geração de emprego. Se você for demonizar os Estados Unidos e expulsar qualquer empresa norte-americana aqui do país, você vai estar gerando desemprego. E é isso que eu sou contrário. A gente tem que mostrar o valor que o empresário tem, assim como o trabalhador tem. Tem que trabalhar em harmonia. Um não é nada sem o outro. O patrão sem empregado não é ninguém, o empregado sem patrão também não é ninguém. E acabou. Eu não sei nada de pilotar avião. Se colocar eu para pilotar um avião, vai dar problema. Manja um pouquinho ali da parte de direito, parte de segurança pública. Aí tudo bem, a gente consegue ir mais a fundo. Agora, você dizer que todo mundo é competente para colocar, para você poder coletivizar os meios de produção, isso aí vai dar problema. Não precisa nem ir longe, vê aqui na Venezuela que já está dando. E, inclusive, desembocando na criminalidade. Caracas, hoje em dia, é o país mais violento do mundo. A taxa de homicídios, que é a maneira pela qual você se mede a violência de um país hoje em dia, lá em Caracas, está com 120 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. O Brasil está beirando os 30 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. Pela ONU, qualquer país que tenha mais do que 10 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes já é uma violência endêmica. Lá o pessoal está se degladiando por um pedaço de frango. Atravessa a fronteira lá para Roraima para fazer compras e retornar para a Venezuela. Lá tem a figura do mercado negro de alimentos. Tem como você defender algum sistema similar que seja isso? Eu prefiro adotar os sistemas de economia de mercado, como o da Coreia do Sul, uma economia mais liberal como a norte-americana. E isso vai te poupar diversos problemas. Porque quando o problema chega na criminalidade, na polícia, é porque a igreja falhou, a sociedade falhou, a escola falhou, a família falhou. Aí essa pessoa vai lá para a ponta, lá para cometer o teu crime e cai na conta da polícia. A minha preocupação é com o agente penitenciário que ali trabalha. Eu sou a favor de um modelo que deu certo em São Paulo, que é da automatização dos presídios. Você ter menos contato com o criminoso. É só para a gente parar para pensar. Hoje em dia o criminoso, para ele ir para a cadeia, ele tem que ser no mínimo reincidente. E um crime grave. Senão, os juízes dão uma maneira de desencarcerá-lo. A política vigente hoje no Brasil é do desencarceramento. Falam que os presídios são a universidade do crime e aí preferem soltar os marginais. Ficam na rua, fazendo da sociedade o laboratório do crime. Se você não quiser parar no presídio, é só você não roubar, não estuprar, não sequestrar, que você não vai para lá. Tem uma frase famosa de um deputado que falou isso aí, ele complementou um pouquinho mais, né? Mas nesse sentido. Então a gente tem que investir em presídio sim. Os Estados Unidos experimentou, no final dos anos 70, 80, essa política de ressocialização. Logo perceberam que não dava certo. O que fizeram? Investiram em presídios, colocando o sujeito fora do convívio social. Não tem jeito, se não tem condição de viver em sociedade, você não tem que ter pena dele. Gostaria muito que houvesse uma solução ali, você estalasse os dedos e botasse ele no emprego e aquela pessoa começasse a trabalhar. Mas não vai, porque oportunidade ele tem. O vagabundo, ele entra na vida do crime exatamente porque ele não quer trabalhar. Depois de passar 5 anos na PF, estar aqui dentro como deputado federal, eu te digo, o crime é opção. Você vai no interior do Nordeste, lugares miseráveis, e o cara não te rouba. Ele come calango, ele, te pede dinheiro, mas se ele tiver valores, ele não te rouba. A gente não pode achar que a pobreza é a causa da criminalidade. Se assim fosse, o Brasil já teria sido tomado pelo crime. As favelas, as comunidades, a população carente, isso aí já teria
há muito tempo dominado o país e nós viveríamos aqui hoje num caos. Então temos que afastar essa visão. E com relação à política prisional, sim, nós temos que fazer um sistema que não dê margem a fugas e dê uma punição severa. Reforma da lei de execuções penais. Parar com esse negócio de cumprir 1/6 da pena para o grid de regime. Outra história também do estuprador ter pena, castração química e tal, é contra os direitos humanos. Meus caros, contra os direitos humanos é você deixar o cara sair e reincidir no estupro. Eu estou preocupado com os direitos humanos da vítima, da mulher. Vai ter um problema sério ali para constituir uma família, para voltar a ter relação sexual, vergonha da família, da sociedade. É com ela que eu tenho que estar preocupado, e não com o cara. Gostaria que a castração química fosse amputar o pênis, mas a gente não pode fazer isso. Castração química é um tratamento médico, né, com pílulas, etc., que fazem reduzir o libido do estuprador e tem tido grande sucesso nos países da Europa, onde ele tem sido implementado. Então é isso que eu sou favorável. Depois a gente vê ali a condição do criminoso. Primeiro eu estou preocupado com a vítima. Eu sou favorável ao trabalho forçado até para o presidiário. A nossa Constituição, ela não permite. A nossa Constituição, quando ela foi feita em 1988, ela foi feita pelos ditos perseguidos políticos. A sociedade caiu na mentira dessas pessoas, elas foram eleitas, fizeram uma Constituição pensando que amanhã eles seriam presos novamente. Então colocaram ali direito a advogado, assistência familiar, comunicação ao juiz em 24 horas, comunicação para a defensoria, etc, etc, etc. Tantos direitos para eles e, inclusive, essa daí de não ser obrigatório o trabalho. Então geram custos ainda para o Estado. Eu sou a favor até de mesclar com a parceria público-privada os presídios. Eu não sou a favor de uma privatização dos presídios, porque eu tenho medo que um PCC da vida ganhe uma licitação. Já imaginou um presídio administrado pelo PCC? Porque o PCC ele forma advogados. Para entrar numa licitação dessa não é difícil, eles lavam dinheiro em postos de gasolina, por exemplo. Então tem que tomar cuidado nessa questão da privatização dos presídios, sim. E só complementando aqui o que eu tinha falado com relação à nossa política desencarceradora. O CNJ editou, começo desse ano, uma resolução que atropela a competência privativa do Congresso Nacional de legislar sobre o processo penal. E nessa resolução do CNJ, eles dizem que o preso, em flagrante, em 24 horas terá que se reunir com um advogado de defesa ou um defensor público, caso não tenha advogado, com um juiz, para ver ali se o preso foi bem tratado pela polícia. Nessa oportunidade, o juiz também avalia se persistem os requisitos do preso em flagrante continuar sendo preso preventivamente. Resultado disso, um aumento gigantesco no número de representações em corregedorias policiais, falando que o policial que conduziu o preso da delegacia por tortura, porque o preso ele fala ali que foi torturado, etc., vai para a rua, o policial responde ao processo, e se não ganhar o processo também o preso não tem que pagar nada mesmo, problema do policial. E os nossos juízes com a política desencarceradora, com peninha de jogar o preso em presídio superlotado, acabam cedendo e colocando ele de volta em sociedade. Então o seu Manel lá da padaria, depois da 10ª vez que ele é roubado, que ele dá a sorte da polícia passar ali e pegar o criminoso que está roubando ele, esse Manel da padaria, achando que a polícia prendeu, tá tudo bem, não. No dia seguinte está esse ladrão voltando lá, e aí, seu Manel, vim comprar pão de novo aqui na tua padaria. Realmente, o PT ele conseguiu democratizar o sistema penitenciário, coloca todo mundo solto, não é só o colarinho branco não, o ladrão de galinha lá da ponta também. A gente vê exemplos todos os dias. Se eu ligar a televisão hoje eu vou ver um exemplo desse, de um menor deitando e rolando, e quando a polícia pega ele fala, sou de menor, ele fala até que o crime compensa, porque ele sabe que ele vai ficar ali 6 meses, ou no máximo 3 anos numa fundação casa, sendo tratado ainda pelos agentes socioeducativos, coitados, que nenhuma arma tem direito de ter. Semana passada teve um que morreu com cabo de vassoura na goela, no interior de São Paulo, em Marília. Agora, se você continuar seguindo essa política de direitos humanos, isso aí vai continuar persistindo. Eu proponho um caminho diferente. Eu proponho penas rígidas. Eu proponho que aquele que não tem condição de viver em sociedade, que ele não convive em sociedade, problema dele. Não quer ir para um presídio, é só não roubar, não sequestrar, não estuprar, que não vai para lá. Simples assim. O bandido ele só respeita o que ele teme. Se ele não temer a lei, ele vai continuar deitando e rolando.
vai continuar fazendo latrocínio e saindo pela porta da frente da delegacia quando ele se apresenta espontaneamente. É isso daí que não dá mais pra gente continuar. Falta aqui um pouco de vontade política. Falta termos uma Secretaria de Direitos Humanos voltado para as pessoas. Por exemplo, essa questão mesmo que eu acabei de falar da audiência de custódia do CNJ, que é o preso em flagrante em 24 horas se reunir com o juiz, o defensor, para ver se ele vai para a rua ou não, ou se ele foi bem tratado pela polícia ou não. Eu fiz aqui um projeto de decreto legislativo para sustar essa medida do CNJ, essa resolução do CNJ. Está aqui parada há meses aqui e não votam. Se o presidente da casa se sensibilizar, ele coloca em votação. E aí vai depender de nós, deputados, aprovarmos ela ou não. Falta ao presidente Temer também tirar da Secretaria de Direitos Humanos uma pessoa que está preocupada em caçar o mandato do deputado Jair Bolsonaro e não preocupado com a segurança pública. É esse tipo de baboseira que a gente tem que parar para discutir. Se a gente quiser colocar adiante, a gente tem que colocar um sistema prisional que funcione. Prisão, cadeia dura. Eu sou favorável à prisão perpétua, também não pode, segundo a nossa Constituição não pode. É no máximo 30 anos. Projetos de lei aqui tem um monte para mudar. Lei de execução penal e etc. Mas um grande primeiro passo seria revermos a lei de execuções penais. Segundo passo, dar uma reta jurídica para a polícia poder agir, porque não tem condição do policial. O policial não está estimulado a trabalhar hoje em dia. E eu complementaria ainda com o fim do Estatuto do Desarmamento. Assim como você tem um extintor de incêndio no seu carro, não é para acabar com os incêndios do mundo, você tem uma arma em casa, você não vai acabar com a criminalidade. O Bené Barbosa, ele dá um excelente exemplo. Ele fala o seguinte: quando você compra um casaco, você não quer acabar com o inverno, você só quer se proteger do frio. Quando você compra uma casa para ter uma arma para ter em casa, você não quer acabar com a criminalidade, mas você quer se proteger caso alguém entre na sua casa. Que até o rato vira leão quando entra na tua casa. Hoje em dia, o que você faz? Tem que torcer para conseguir ligar para o telefone, ligar para o 190, para a polícia, em tempo hábil, chegar na sua casa e ficar na mão do bandido até lá. Se é que você vai conseguir avisar a polícia, se é que a polícia vai conseguir enviar alguma patrulha para tua casa. Isso quando você não vem em área rural, né? Aí nem se fala. Aí o vagabundagem deita e rola. Primeiro, prestando atenção em quem vota. Eu falei agora na campanha de 2016, em que pese ser eleições municipais e não ser competência dos vereadores e prefeitos, mas eu falei, pergunta para o candidato em que você vai votar se ele é a favor ou contra o Estatuto do Desarmamento. Porque amanhã ele está aqui no Congresso. Muitos dos que estão aqui começaram na vereança ou na prefeitura de cidade pequena. Um bom primeiro passo para você fazer. Outro passo. A gente já pressiona, a sociedade ela já pressiona aqui o telefone aqui da Câmara. O que mais toca é pedindo realmente para colocar em pauta, para votação, o projeto de lei 3722, para rever o Estatuto do Desarmamento. Gastamos milhões de reais no referendo de 2005, a sociedade deu o recado dela, 64% das pessoas no Brasil falaram que não queriam o Estatuto do Desarmamento e ainda assim ele foi implementado. No ano passado ainda também, um decreto do ex-ministro da Justiça, o Cardoso, que era ministro da Justiça da Dilma, um decreto do Ministério da Justiça chamando Sou da Paz, Desarma Brasil, para implementar políticas junto ao Ministério da Justiça de botar mais forte o Estatuto do Desarmamento. Parece que está pouco 60 mil pessoas morrendo por ano. Batemos recorde em cima de recorde de homicídios por arma de fogo e ignoram isso. Ainda mentem para a sociedade, né? Falam que pouparam mais de 160 mil vidas com o Estatuto do Desarmamento. Tem que ser muito ingênuo para você conseguir acreditar numa coisa dessas. Eles mentem uma cara de pau absurda. Eu só ando armado. Porque eu sei que se alguém entrar lá em casa, der um tiro no teto, ou só de apresentar a arma, o vagabundo não vem, porque ele é covarde. Ele tem medo de morrer sim. Ele vai pegar uma vítima mais fácil. E no meio policial, é comum ouvir histórias dessas. E histórias que não são registradas em lugar nenhum. Se eu estou chegando em casa, um cara tenta entrar junto comigo, eu mostro a arma para ele, ele corre, eu não vou na delegacia registrar isso. Isso aí é o uso defensivo da arma de fogo. Agora, se o cara me mata ou alguma coisa desse tipo, tem um corpo no chão, aí tem que se abrir um inquérito. Aí isso vai para a estatística. E aí eles falam, né? 80% das pessoas armadas que reagem a assalto morrem. É claro, os outros 500% eles não têm como registrar. Vendem isso para a população. E os trouxas acreditam.
Falar pra você, ó, existe corpo de bombeiro, tá? Não precisa de mangueira no teu prédio, nem de extintor de incêndio no teu carro, não. Qualquer problema, você liga lá. Por mais efetivo que seja o corpo de bombeiros no seu estado, não tem como. Começar um incêndio aqui, pô, se tiver um extintor de incêndio, rapidinho você apaga. A mesma coisa com a criminalidade, com a arma. Olha, o Congresso Nacional é o Congresso Nacional mais conservador, acho que desde 1988. Então a gente tem força para colocar adiante algumas medidas. Conseguimos, a duras penas, votar a favor da criminalização como hediondo do assassinato de policiais e seus familiares. Policiais não, né? Agente de segurança pública, porque também entrou guarda municipal e etc. Então é um primeiro passo. Acho que a gente pode sim aqui medir mais esforços para colocar adiante essas políticas que eu falei. De revisão da lei de execuções penais, de brigar, pressionar o Ministério da Justiça para a automatização dos presídios, que deu certo, tem dado certo em São Paulo. Eu também não tiro o meu da reta, não. A gente tem que trabalhar nesse sentido também aqui. Sim, o maior recado que eu dou para eles é o seguinte: quando você ouvir a informação, não acredita em mim, não. Cheque a fonte. No caso do político, veja como é que ele vote. Não se deixe levar pelo argumento fácil. Porque aqui, o que não falta aqui são bons oradores dentro do Congresso Nacional. Então você prestar atenção nas fontes, como é que o político vota, aí você vai conseguindo traçar o caráter dele. E aí você vai conseguir votar numa pessoa melhor para te representar nas próximas eleições. Acho que o recado principal é esse. A gente tem visto aqui um momento de inflexão. Ninguém aguenta mais a política de 13 anos do PT, que se Deus quiser ficou para trás. Mas se a gente der mole, eles vão ressurgir de novo, na base da calúnia, na base da mentira. Então a gente tem que ter coragem para falar a verdade, para falar de Carlos Alberto Brilhante Ustra, para falar que como eles massificaram o que foi golpe em 64, quando na verdade o Congresso caçou o João Goulart, eles vão querer massificar de novo o que foi golpe em 2016 e colocar você como golpista, falando que você estava atendendo ao interesse do capital estrangeiro imperialista norte-americano. Então cabe a você se expressar, se informar, para não deixar que faça valer a verdade deles, que é tudo na base da mentira. Inclusive tem deputados aqui dentro que eu falo, eu debato ao vivo em qualquer lugar que for, e eles fogem, porque não tem condição de sustentar a mentira deles. Então é só prestar atenção no seu meio de informação. Não tem nenhuma condenação criminal, nada com trânsito em julgado falando que ele foi torturador. As pessoas que foram torturadas pelo Ustra foram agraciadas com bolsa ditadura, mas não mostram as suas cicatrizes. Tem uns 2 anos, eu quebrei o braço, tive uma fratura exposta. Tá aqui a cicatriz. Se tomar um choque, se você for torturado de fato, você vai ter uma marca para apresentar. Ah, foi tortura psicológica. Quer ver um lugar onde tem um monte de torturado? Vai em Bangu, vai na Papuda, Tremembé, Mossoró, Porto Velho, onde houver um presídio. Dentro do presídio, todo mundo fala que foi torturado. Angaria ali a compaixão dos outros e, no caso do Brasil, angaria um bolsa ditadura. Mais de 5 bilhões já foram investidos em indenizações e pensões vitalícias para esse pessoal. O advogado deles, esmagadoríssima maioria das vezes, Luiz Eduardo Greenhalgh, ex-deputado federal, advogado do PT. Advogava a favor dessas vítimas da ditadura militar, que eu chamo de regime militar, e ele ficava com as indenizações, e o pessoal pegava a pensão vitalícia. Aí, meus caros, quem não tem ética, quem não tem valores, quem não tem moral, faz rios de dinheiro. Ustra foi um herói, condecorado pelo Exército, cumpriu a sua missão, assim como o Coronel Lício, também no Araguaia, que aniquilou a guerrilha do Araguaia, que se não tivesse aniquilado, a gente teria umas Farc no coração do Brasil. E é isso que a gente tem que parar para ver. Pessoas que sequestravam avião, sequestravam embaixador, assaltavam carro forte. Os vigilantes hoje em dia que estão tomando bala aí do crime organizado quando querem roubar os valores, o dinheiro, esse mesmo pessoal é que no passado aí fazia parte dos grupos de Dilma Rousseff, Franklin Martins, falecido Guxiquem, enfim. Exemplos tem muitos aí no poder. Todos eles muito ricos. E já dizia o último presidente, General Figueiredo, quando em 1980 reconheceu o PT. Falou, vocês querem que eu reconheça esse partido? Tudo bem, mas vai chegar um dia que vocês vão se arrepender. Também a abertura, a redemocratização. Vocês querem que a gente faça a redemocratização? Nós vamos fazer. Mas haverá um dia que vocês vão pedir de joelho para os militares voltarem.
Eu acho que esses escândalos todos de corrupção, ninguém tem dúvida de que até movimentos intervencionistas nasceram em virtude do cenário político que a gente vive hoje em dia. Mas não é porque o militar tem uma alma ilibada, é mais honesto que os outros, não. É porque ele tem hierarquia, tem disciplina, tem preservação dos valores da família. É por isso que eles fazem obra e devolvem o dinheiro, fazem a obra e entregam antes do prazo, como extensão do aeroporto de Guarulhos, como aquela obra lá no Nordeste, acho que no Rio Grande do Norte ou no Ceará, que eles fizeram também, custa 10 vezes menos do que uma obra de uma empresa privada naquelas licitações mandrake que a gente conhece. É por conta disso. Se a gente tiver pessoas amorais no governo, a gente vai ter o rio de corrupção.